muito paranormal. Isso é lindo. Eu tenho algumas peças que Marluz materializou em momentos muito especiais da minha vida. Agora vou contar então uma mais paranormal ainda. Só para contextualizar antes, realmente a galera tem muita gente que acredita, tem muita gente que critica, né? É normal ter haters, né? Mas a gente, quando trouxe aqui o Marluz, ele materializou na minha frente, na do Maurício. Foi. Antes de começar o episódio, para mim, uma peça, né? Uma medalha de Jesus, assim, e tinha um significado incrível por trás. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem que eu não imaginava. Então, realmente, a gente acredita. E é muito legal o pessoal lá de casa se inteirar sobre esse assunto, porque realmente é vibrante, né? É vibrante, é magnífico. Quando eu conheci Marluz, eu tinha sonho de conhecer ele fisicamente. E Marcos Manaco, inclusive, um abraço para Marcos Manaco sempre, que esteve aqui. Tem um corte maravilhoso dele, com mais de 100 mil visualizações, com o Sistema Manaqui. E a gente foi junto de carona. Ele deu carona e eu sentei na frente do Marluz. Até tinha pedido pra Meire Yamaguchi, que estava lá com a gente também, um abraço. Que viagem incrível, né? Meire Yamaguchi, Marluz e Suzy Mariana. Aí eu fiquei muitas horas na frente dele, nós dois comemos churrasco, normal na churrascaria, comendo. Ele tava com as mãos pra cima assim, o filho dele do lado, e eu tinha acabado de voltar de Aurora, lá de Salto do Uruguai, com uma pergunta indignada. O Matheus, né? O Matheus estava do lado dele. Ele tem o Lucas e o Matheus, estava o Matheus nesse momento. Aí eu estava muito indignada, porque eu vivi algo em Aurora que não tinha explicação. Não tinha explicação. E eu voltei com aquela pergunta para Maria, dizendo assim: minha mãe Maria, a senhora me enganou. Porque eu vi Maria com manto verde. E eu sempre vi ela com azul. Daí eu falei assim: como é que eu vou ver uma Maria com manto verde? Então era uma Maria falsa. E fiquei com aquilo produzindo na minha cabeça um monte de medo, de crítica, de dúvida, né? Do que eu vivi lá. E aí o Marluz conversando comigo, um pouco ele faz assim, ele aperta bem a mão, aperta bem. E tira assim, machucou a mão dele, e ele tira da mão uma medalha grande. E na medalha tinha a única resposta possível de Maria: Nossa Senhora de Guadalupe. Caramba. Aí eu fui ver, o manto dela é verde. Nossa. Então ele não sabia que eu perguntava. Ele não sabia que é com Maria que eu estava indignada, e ele não imaginava que eu precisava de uma resposta tão importante na minha vida. Então, Maria, Mãe de Jesus. Maria, Mãe de Jesus. Aí, então eu tenho... Nossa, eu conto aqui. Aí nós temos que ficar horas para eu selecionar as histórias mais incríveis que eu já vivi. Mas, e já vivi isso com outras pessoas que são paranormais, né? Acho isso magnífico. Quando você era criança, você teve eventos paranormais? O único que eu tinha, que eu escrevia feito uma louca, histórias que esses espíritos, que hoje eu sei que é espírito, que eram humanos, vinham me contar, eu escrevia a história deles. Eles sentavam do meu lado e contavam a história da vida deles. E eu escrevia a história da vida deles. Então eu tenho cadernos guardados com muita história. Uma das que mais me impressionam, um moço sentou do meu lado. De novo, gente, na época era um moço, hoje eu sei que era um espírito, ele sentou do meu lado. E ele contou a história e escreveu um poema chamado Minha Bailarina, Você Morreu. E aquilo, eu tinha 13 anos, então tá aí quase 50 anos reverberando dentro de mim. Porque ele estava tão sentido. Então essa já era a minha habilidade de psicografia, mas eu não sabia, até os 24 anos, que isso era psicografia. Então o que eu fiz mesmo foi psicografar. E Chico Xavier, o que ele é pra você? Eu não conheci ele pessoalmente, eu tenho umas histórias esquisitas. Por que eu não conheci ele fisicamente? Porque eu falava com ele direto. Eu aprendi a psicografar com o Chico Xavier. Então, antes de saber quem era Chico, de ver a imagem de Chico, eu tô falando de 1970, quem me ensinava, um dos espíritos que me ensinava a escrever, era ele. Depois, é claro que identifiquei na televisão que era Chico Xavier, aquele ser. E passei a minha vida tendo aula e conversando com o Chico. Então, nunca tive a curiosidade de conhecer ele no físico, porque eu conhecia no espírito. Então, Chico Xavier, ele é o único, em humildade, em simplicidade, em capacidade. É o único. E ainda conversa? Ele dá aula. Ele dá aula, ele ensina. Olha só que linda. A última vez que eu tive mesmo com ele, tem alguns anos que... Aí as outras eu assisto às aulas, mas essa eu conversei com ele. E ele estava dando aula sobre psicografia reversa. E aí ele ensinou para nós assim, ó. Eu passei uma vida pegando as cartinhas, o telefone tocava aqui, do lado de cá, levando para vocês. Eu disse, agora eu tenho habilidade
Eu ainda sou psicógrafo. Então escrevam cartas aqui e mandem para mim que eu entrego pros seus parentes. Então de vez em quando a gente faz psicografia reversa. Tipo um carteiro. Tipo um carteiro, ao contrário. Então a mesma habilidade daqui é a habilidade lá. E aí eu perguntei para ele assim, Chico, eu posso contar para todo mundo que você que me ensinou e você que tá dando essa aula? E ele foi lindo, ele falou assim, irmãzinha, quem dera eu fosse dono de alguma coisa. Aí eu vim e contei, animada, fiz um vídeo e contei para um monte de gente. Nossa, eu fui massacrada, porque falou assim, Chico falou que não faria psicografia e que tem um código secreto. Gente, não era psicografia. Eu trouxe a minha vivência com o Chico. Então, Chico continua dando aula e continua sendo o cisco que ele sempre foi. Uma humildade fenomenal. Ele é grandioso. A luz dele não tem tamanho. Então, assim, eu converso com o Chico. Vamos trazer Paulo de Tarso para conversa? Vamos trazer Paulo de Tarso para conversa. Quem que o Paulo de Tarso é para você? Olha só. Eu tenho esses seres que me criaram, que eu chamo minha mediunidade, meus 12 mestres. Um é esse mestre. Nessa vida, eu não tinha a menor possibilidade de saber quem era. Ele estava sempre do meu lado, mas eu sabia, nas outras vidas que eu lembrava, que ele também sempre estava do meu lado. É com ele que eu conto as 5.000 anos de histórias. E aí ele estava sempre, me ensinou a ler, escrever, ele sempre teve muita paciência comigo. Eu chamo ele o mestre da mansidão. Aí, como ele não tinha nome, eu chamava esse amigo de guardião. Ah, é guardião. Ficou. Aí passou, então eu começo com 5 anos de idade, quando tem 24 eu descubro que eles são espíritos e eu pergunto o nome dele. E ele fala assim para mim, o dia em que você estiver com o teu centro espírita feliz, os médios não estão cobrando nada e vocês estão fazendo caridade, eu te conto quem eu sou. Aí eu pedi, mas eu preciso de um nome. Ele falou, me chama de Sete Cruzes. Aí eu disse, mas isso é muito ruim. Imagina o meu preconceito. Eu falei, agora eu católico vou chegar e falar, eu converso com Sete Cruzes. Você quer o quê? Eu quero um sobrenome. Isso do cemitério. Piorou mais ainda, né? Falei, Sete Cruzes do cemitério. Então eu fiquei mais de 20 anos trabalhando com Sete Cruzes. E ele sempre psicografou os livros, incorporou, trabalhou. E aí teve um dia, então já vou dizer, tinha 33 anos que eu estava esperando a revelação. Eu cheguei no nosso centro espírita em Balneário Camboriú e eu encostei na porta e nós estávamos fazendo um bazar de caridade. E eu olhei para dentro, tava, nossa, uma felicidade. O povo estava feliz, porque estavam levando roupas caríssimas que o povo doa lá em Balneário por R$3. Então o povo estava muito feliz. Nossos médicos estavam felizes servindo o povo. E eu ouvi ele, eu olhei ele do lado e falei assim, eles estão felizes. Eu disse, eles estão fazendo caridade. Ele falou, eles não estão reclamando. Pela primeira vez, Eram uns 40 médiuns. Daí, nossa, a hora que eu olhei para ele, ele falou, sim, a frase que eu falei para você, a vida inteira é minha. E a frase que ele me falou, desde que eu me dou por gente, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Quando ele falou isso, eu disse, Paulo de Tarso. E ele fez, sempre foi. Mas eu não me importo. Ele disse, eu não tenho necessidade de falar quem eu sou. Daí eu disse, eu posso te chamar de mestre Paulo de Tarso? Ele disse, não, eu não gosto de mestre. Ele disse, como é que eu vou te chamar? Ele disse, Paulo do Brasil, porque eu tenho uma missão agora no Brasil. Assim, Paulo do Brasil. Paulo do Brasil é o mestre que hoje eu trabalho para lá e para cá. Assim eu introduzo Paulo de Tarso, mestre Paulo do Brasil. E você tem vários mestres que te acompanham, né? Esses 12 eu continuo conversando com eles com muita atividade. Justus é um intraterreno, é mais raro, ele não está hoje na pele de Justus. Os intraterrenos, eles duram do equivalente na Terra 10 anos, 20 anos. O que seria intraterreno? Eles têm um corpo que vive dentro da Terra. Sabe o que? Olha, essa é interessante, depois a gente volta uma pessoa. É um ser, só que é intraterreno, intraoceânico, e nós somos fora da bola. É assim que eles nos denominam. Nós somos fora da bola. Eu fui no mundo desse intraterreno de Justus para conhecer eles. Eu faço muita projeção astral. Aí eu fui para conhecer. E quando eu cheguei, esse Justus, que é o baixinho de 1,20 m, que esqueceu de trancar minha memória, é muito meu amigo, e a gente chegou lá no mundo e ele falou, esta grandona aqui é de fora da bola. E o povo ficou revoltado, falou assim, não existe. Não tem como viver fora da Terra. O ar, o sol queima. Uhum. Olha como a gente tem crença limitante. Eles falam, não. E aquilo deu um burburinho muito gigante. Aí esse Justo me olhou e falou assim, você entendeu? Agora, quando eu vou lá falar com um de vocês, vocês falam, não existe meu povo dentro da Terra. Agora, o de vocês fora da Terra existe.
Então eu aprendi também com eles que tem intraterreno, intraoceânico e fora da bola. Que somos nós. Que somos nós. Nós somos os fora da bola. É assim que eles nos chamam. E nós chamamos eles o quê? Os dentro da bola. Isso é maravilhoso. Então, tem tantas possibilidades de vida. Não é porque eu não enxergo ou não acredito que eles não existem. Porque é o que ele me falou. Não é porque meu povo aqui não te enxerga e não te conhece que você não existe. Você existe, eu existo. Aonde? Fora da bola. Isso é impossível. O sol queima. Isso não queima. Isso queima. Só o contato com a pele é um ácido. Não é. Na nossa pele é. Você vê? Que lindo, né? Todos os médiuns têm 12 mestres? Ou isso varia? Não, varia. Não, foi... Não conheço nenhum outro. Foi o que aconteceu com você. Foram os que me criaram. Em homenagem a eles, eu os nomeio. Mas Jesus, ele falou que o mundo é um mundo mental, né? Se ele é um mundo mental e a gente que cria esse mundo, e boa parte das pessoas não acreditam nisso, nesses seres intraterrenos, intraoceânicos, como que eles existem se o mundo é mental? Porque eles não dependem da nossa mentalidade. Você viu de novo, nós estamos pegando um planeta de prova e expiação e tentando criar um mundo. Né? É porque, para nós, eles podem não existir, mas para os próximos mundos eles existem. Então, o mundo é mental, mas quem disse que é a mentalidade da Terra que comanda esse mundo? A mentalidade da Terra é pequena. Ela é boa para a Terra. Agora, isso é muito importante. Há uma lei universal. Cada universo cuida de seu universo. Os intraoceânicos. O filme Abismo, nossa, o filme Abismo é um dos que mais se aproxima nos povos que existem dentro dos oceanos. Eles não dependem de nós para existir, mas nós também não dependemos deles. Então, negar a existência não quer dizer não existir. A gente não interfere e eles não interferem na gente? Dentro da lógica não, porque cada um está na sua frequência. Eu não falei da James Webb, daqui a pouco ela está olhando uma nebulosa da cabeça de cavalo. Pode que nem seja só uma sombra. Pode ser um mosquito que passou na lente aquela hora, tanta coisa, porque ela passa e acabou, né? Ela vai retratando e dando lá o mundo que ela consegue ver com a lente dela. Antes dela, a Hubble. Hubble ficou o quê? 40 anos no ar. Então, o Hubble, né? O Hubble. O meu inglês, o Hubble. Então, a gente vê pelas lentes de uma máquina e acha que existe galáxia. Existe. Na lente da máquina existe. Na minha lente existe? No meu olhar? Não tem como eu ver. Mas eu acredito na máquina. E não acredito no ser humano. Você entendeu? Entendi. Eu acredito na máquina. 2 máquinas construídas pelo ser humano me dizem o que tem no mundo. Eu vou em projeção astral, digo que tem no mundo, não acredita. Ué, 2 máquinas falhas. E que a gente nem sabe se o que ela está vendo é verdade. Vai que ela tem uma confusão na programação. Por que será que a gente tem mais facilidade de acreditar numa máquina do que em Deus, na fé? Porque esse é o processo de consciência. Porque nós, no planeta Terra, fomos criados com a limitação da ciência e da religião. É parte do processo. É a frequência que a gente está vibrando. Parte do processo. E tá tudo bem. E daí? Daí não sei. Se eu morrer amanhã, eu vou saber o que é depois. Agora, quando eu morrer, eu vou estar em algum lugar, eu vou ser alguém e eu vou estar em alguma época. Vou. Agora, tô Suzy Maria, nós estamos em janeiro de 2025 e eu estou aqui no Lim Podcast. Isso é verdade? Para mim é. E como que vai ser a próxima Suzy Maria, na sua opinião? Eu tenho um livro que depois que eu escrevi, um livro impresso, Salmos para a Modernidade. Depois dele impresso, eu fui ler de novo. Eu gosto muito de rever, porque são psicografias, então eu não tenho plena consciência do que tem ali. E eu fui rever. E aí, quando eu revi, tá escrito, logo no início, no prefácio, tá escrito assim, de 2014 para 2114. E aí, dentro do livro tá escrito, nos encontramos lá. Aí eu olhei e sei que eu volto em 2114. Então, eu volto para a Terra. Tá escrito. Talvez para a questão de amor por um karma de alguém que você conhece. Eu acho o planeta Terra fantástico. Talvez justamente por ser tão difícil. Ele é duro na queda por causa do mundo noético, o mundo dos pensamentos. Ele é duro porque o ser humano é duro. O ser humano ele é pautado na dificuldade. E isso, de novo, tá tudo bem. É um problema? Não, porque eu também sou. Eu também tenho a minha psique, minhas escolhas, meus problemas. Então, seus traumas. Eu adoro o planeta Terra por isso.
quer ver uma pergunta boa? Se viesse agora o arrebatamento, 144 mil, que são as 12 tribos de Israel, vezes 12 mil homens, cada uma 144 mil homens serão arrebatados direto para o céu. Se te passasse aqui agora essa nave e falasse, vamos por 144, você iria ou você ficava aqui? Eu ficava aqui com certeza. Iria. Olha aí. Pô, vai abandonar o Lin, velho? O Lin ficou manco. Agora que a gente bateu 100 mil inscritos, 1 milhão vai largar? Mas o Lin é um trajeto para isso, né? Um meio. Eu respondi pra pessoa que eu jamais iria, porque a pergunta que eu fiz foi, meus filhos e meu neto podem ir junto? Eu disse, não, é da consciência deles. Não estão na lista dos 144 mil. Esses os amigos que eu tanto amo, que são falhos como eu sou. Não. E minha mãe e meu pai, que ainda estão vivos? Não. E minha irmã? Tenho 2 irmãs que eu adoro. Não. Tem que ir sozinho. Eu falei, eu não quero, porque as pessoas que eu amo estão aqui. Então eu não iria. Mas e o espírito aventureiro de Andarilha? Na Terra. Tem muito pra conhecer. Olha quantos países faltam pra eu conhecer. Se o Elon Musk me chamasse pra ir pra Marte, eu ia. Não ia ter como recusar. Mas é turismo, né, Rosa? Colonizar lá, né? Mas não, eu acho isso incrível. Fazer o quê em Marte? Gente, eu sei que a ciência avança, que um monte de coisa... Aí me respondem, né? Não, se um dia não for habitado o planeta Terra, habitaremos Marte. Ué, por que a gente não transforma a Terra sempre em habitável? Olha isso aqui, olha o que tem na Terra. Olha essa natureza. Olha o que tem. Nós vamos ser o ET de Varginha em Marte. Ainda capaz de se olhar e falar assim, nossa, como ele é feio, né? A pessoa entre eles, entre eles olhando e falando assim, olha, 2 olhos, 2 orelhas, uma boca. Que bicho estranho. Você assustando as criancinhas, né? Você viu quem veio? Vai virar ator de filme lá em Marte. Vai. A gente está passando por um momento, né, de transição planetária, né? Que previsões a gente pode pensar para a Terra para os próximos anos? Tem algo que eu acho que é bem científico, que são como é que a gente chama do Chico Xavier? As data limite do Chico Xavier. Ele falou de 2, existe 2 data limite. A gente fala um monte porque a gente é louco da cabeça, né? Mas tem 2 datas limites. Primeiro, Chico Xavier fala que os espíritos revelaram para ele que se nós tivéssemos vivido 50 anos depois do homem pisar na Terra, que foi em julho de 69, nós teríamos vencido, e não ter uma guerra de autoextermínio, teríamos vencido o grande teste coletivo. Então nós vencemos, porque 2019 venceu e nós não tivemos uma nova guerra de autoextermínio como foi a Segunda Guerra Mundial. Então vencemos a primeira, que foi a etapa coletiva. A segunda data limite que ele coloca é 2057, se o ser humano sobreviver a ele próprio. Então agora nós estamos no maior teste individual. O coletivo nós vencemos. Agora é vencer 1 a 1. E é por isso que está essa guerra da transição. Então a transição planetária agora, nesse momento, é individual. É você com você mesmo. E o que seria isso? Seria, por exemplo, as questões mentais? Evoluir mentalmente? Mentalmente, projeção astral, ampliar a tua consciência e passar a pensar no outro como em você. É a grande chance nossa agora. Pensar no outro como você. Mas como a gente reprovaria nessa prova? Quando alguém que está passando por uma dor muito grande, vamos falar que você tenha a despensa cheia de alimento, deu uma guerra no mundo e ninguém mais tem alimento, e passa uma criança, bate na tua porta e pede alimento e você não dá. É quando a dor dele não te interessa. Aí você não passou na prova. Mas quando é assim, ó, gente, eu tenho alimento para 30 dias, mas em 31 dias eu também sou miserável da fome. Então vamos todo mundo comer por 15 dias? Quando a dor do outro também te interessar, você passa no teste individual. Então é isso, até 2057. Depois começa, aí é que começa a transição. Nós estamos a caminho da transição, né? A transição é eterna, mas a caminho. Aí começa, e segundo o que eles sempre falaram, pelo menos mais 2.000 anos. A transição são mais 2.000 anos. É maluco quem acha que a transição vai ser assim, ó. 8 bilhões de pessoas. Aí vem a transição planetária, passou aqui, chegou 2057, fala assim, agora joio para um lado, trigo para o outro. Não vai ser bem assim. A nave do trigo vai ficar vazia. Vai ser porque esse vai ser o teste. Aí agora a teóloga que pode falar, né? E agora eu falo, agora eu peço licença para vocês, então eu pedi para mestre Paulo o que ele falaria neste caso. Até porque eu não tenho inteligência nem conhecimento para ir para um assunto tão profundo quanto essa transição toda que está acontecendo.
E ele fala que o Cristo que tanto se fala, as supremas personalidades de Deus, Buda, Cristo, Maomé, Krishna e tantos outros avatares que vocês tiveram, eles batem a sua porta constantemente. Mas eles só podem bater a sua porta nas formas que mais causam dor em cada mundo. Eles batem como o mendigo, eles batem como a prostituta, eles batem como o doente, eles batem como a viúva, eles batem como o pai e a mãe que perdeu seu filho, eles batem como o desempregado, eles batem como aquele que tem um sofrimento que você não quer para você. E quando eles, como avatares, batem na sua porta, é a grande chance de testar você no olhar, se você daria para essa pessoa dignidade. Nunca Jesus pediu que você desse o alimento da sua despensa. Nunca pediu que você desse a sua cama macia. Tão menos pediu que você desse os confortos de sua casa. Mas em tempo inteiro, ele pediu que todos dessem dignidade ao ser. Quando um desempregado bate à tua porta e você tem seu emprego, seu carro, sua casa, sua vida está bem abastada, você tem duas oportunidades. Você pode olhar esse ser com desdém e falar, você está desempregado porque quer. E você pode olhar com dignidade e falar, eu desejo que a sorte que está comigo também esteja com você. Naquele momento, eles reconhecem que você tem consciência. A consciência é quando a dor do outro também te importa. Você não precisa resolver ela. Você não tem obrigação de resolver ela. Mas você tem que ter compaixão por essa dor. Quando a sua dor está resolvida, a dor do outro está resolvida e você pode usar de tudo que você tem para que ninguém mais tenha dor, você finalmente entendeu a sua verdadeira missão. Então esses Cristos batem a sua porta o tempo inteiro. Uma prostituta bate na sua porta e você pode olhar com desdém e falar, quem é você para bater em minha porta? Você também pode olhar e falar, você também é filha da fonte. Desejo de todo o coração que sua vida seja próspera e feliz. A bênção que você dirige a qualquer pessoa é a bênção que a fonte dirige para você. E aí você vai entender que você pode ser do mais pobre e miserável ao mais rico deste planeta. Nós não diferenciamos vocês por essa condição, mas pelo seu olhar de compaixão ao irmão que passa necessidade, seja por que motivo for. Cristo bate a porta de todos o tempo inteiro e pede a todo momento que a gente reconsidere a dor do outro, porque se ele está passando por aquela dor, seja por que motivo for, ele merece compaixão. Se tem alguma pergunta para mim, eu estou à disposição de vocês. Eu já disse muitas vezes, isso está escrito no que vocês chamam do seu livro sagrado. Nem tudo aquilo que está lá eu escrevi, mas muito do que está lá eu vivi. Eu apanhei, mas eu também bati. Eu fui morto, mas eu também matei. Eu soube viver com banquetes em minha mesa, mas também passei fome. Eu persegui e também fui perseguido. E em todas as condições, o mais importante era quando eu entendia que não é a minha condição que me faz especial, mas aquilo que eu tiro de lição do que eu estou fazendo. Quando eu saio de perseguidor para perseguido, quando eu caio do cavalo, quando a luz me cega e quando eu encontro algo que vocês chamam de Yeshua, de Jesus, de Sananda, quando eu encontro este algo que é muito mais do que alguém, eu entendo que eu era tão pequeno que eu não quis nem enxergar. Eu não preciso que me seguem por 3 dias. Eu fechei os meus olhos e me negava a enxergar de volta, porque a luz que eu enxerguei naquele ser estava muito longe da sombra que eu era. Desejo a todos vocês o tempo inteiro a reconsideração de suas vidas. A prosperidade nasceu para todos, a dignidade nasceu para todos, mas o planeta ainda passa seu lado obscuro da alma, porque vocês estão aqui para ampliar consciência, para despertar consciência. Vocês estão aqui para fazer o bem para vocês e por vocês.
Quando cada um cuidar de si mesmo desta forma, nós vamos eliminar o sofrimento deste planeta. Mas, segundo o que eu mais aprendi, 2000 anos atrás, eles não têm pressa. Porque o eterno é o seu futuro. E é isso que os aguarda. O eterno. Quando que a gente vai cair em nós de que nós somos o todo e o meu igual, o meu a pessoa que está do meu lado, ela é eu mesmo. Se nós somos parte do todo e somos parte de Deus, quando que a humanidade vai em si, cair em si de que nós somos o próximo e que por isso a gente deve ver o outro com essa compaixão que você citou? Vocês ainda não estão preparados. Quando vocês não tiverem mais corpo, será mais fácil. Por isso a transição, corpo sem corpo, corpo sem corpo. Na transição, vocês aprendem. Aqui pode ter alguma dificuldade, perde o corpo, vai para o lado de lá. Do lado de lá, aprende mais um pouco sobre o todo. Volta. Melhora um pouquinho mais, volta. A consciência não dá saltos. A consciência é milímetro a milímetro, ponto a ponto. É individual, é única, é intransferível. E de novo, nós não temos pressa, porque nós os amamos exatamente como vocês são. Nós não conseguimos diferenciar. Para nós, rico ou miserável, nós nunca vamos olhar essa condição, mas nós olhamos o olhar. O que você reflete no seu olhar hoje? A vocês que estão aqui, a todos que nos escutam, olha no espelho. O que o seu olhar reflete? É isso que eu vejo em vocês. E isso gera um dos sentimentos mais potentes para a consciência, que se chama compaixão. Com a paixão do coração, é a forma como eu olho vocês. E com essa paixão, é a forma como eu os abençoo neste momento. Eu sigo meu caminho, mas eu estou aqui peregrinando nessa terra, porque esta terra amada foi a terra que me deu essa consciência. A vocês, meu respeito, minha amizade. Amém. Todo meu amor. Amém. Caramba. Vocês trouxeram o mestre Paulo. Ele nunca tinha ido em nenhum podcast, nem no meu. Caramba, vocês trouxeram. Fiquei arrepiado aqui. Não, sabe como a energia te trouxe? Porque quando eu fui te perguntar, eu falei, quem sabe ele não vem, né? Eu falei, vamos trazer Paulo de Tarso para essa conversa? Então foi para você. Foi esse momento. Eu falei, quem sabe ele vem. A energia, gente, é isso que nós estamos falando sobre um espírito de luz deste, né? Ele é energia pura. Ele é amor puro e ele não tem julgamento. Quando eu tô, nesse momento que eu estava com ele agora, eu não existo. Eu não consigo pensar em mim, não consigo. Porque a luz expande tanto, de tal forma, que se eu pensar, eu atrapalho ele. Então eu estava escutando com vocês aqui, eu estava, como é que é a palavra, atônita, pensando, nossa, mestre, que momento grandioso. Nossa. Para vocês, do Lin. Para vocês, de coração. Fiquei muito feliz, especial. Nem no Paranormal, nem no Medium Talks, nem em todas as dezenas que eu já fui. Que legal. Ele nunca tinha se apresentado assim, não ao vivo, não incorporado e mudou o jeito, o seu jeito de falar. Muda tudo. Daí. Eu sinto, ele trabalha aqui no órgão fonador, isso eu sinto, é muito forte dentro de mim. Como é que funciona? Isso é muito importante, isso é legal, gente. Hoje, talvez se pegar alguns cortes, tem uma aula inteira de mediunidade. Como é que funciona para você se conectar com esses seres? Seja do mais denso ao mais alto. Você tem que negar a quarta dimensão. Você não tem corpo, você não tem tempo e você não tem espaço. Você não tem. Quando você nega a quarta dimensão, automaticamente seu espírito vai para a quinta. Na quinta, todos esses seres existem. Então a gente é um exercício, de novo, treinável, de isolar quem você é completamente dentro da terceira e quarta dimensão, que é o corpo e o tempo, e aí o que acontece? Automaticamente a sua consciência, ela sobe. Sabe bolinho de chuva que você põe no óleo? Uhum. É o mesmo efeito, você põe ele a fundo, esquentou, ele vira e fica levinho em cima. Esse é o efeito.
da incorporação e da mediunidade. Então, o que eu fiz aqui é um processo, eu prefiro chamar de conexão. É um processo de estar conectada na 5ª dimensão, onde esses seres estão totalmente à disposição de quem quiser. Nós podemos, os 8 bilhões de uma vez só, se conectar. Agora, olha a diferença, que linda a diferença da mediunidade ao longo do tempo. No passado, esses espíritos vinham aqui, vinha ali, eles conseguiam trabalhar um a um. Agora, nós vamos todos até ele. Então, eles viraram um hub, um super hub. É isso. Eles saem de um pendrive para um hub. Caramba. Como eu nego isso tudo? A 4ª dimensão, a matéria, como eu nego isso? Naquele momento, os meus problemas não se importam. Não importa se eu tenho que pagar quanto, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Negar é você deixa de ter importância para você. Porque eu tô aqui, vamos falar que eu tivesse um problema, eu tô com a cabeça cheia, tô preocupado com meu netinho, tem que trocar a escola, alguma coisa assim, tá aqui perturbando a minha mente. Quando eu entro nesse estado, isso não existe. É isso, você afasta o seu normal, o seu dia a dia, automaticamente o bolinho de chuva vai subir. Todo mundo pode fazer isso. E depois que você faz uma vez, é fantástico. E algo que eu falo, fiz já um podcast sobre isso, sobre ayahuasca, sobre bufo, sobre estados alterados de consciência, via algum produto. Tem problema? Não tem. A questão é que se você precisa disso para conectar o teu mestre, você está limitado. Porque você não precisa. Então, deve, sejam sempre livres. Mas se você só conecta esse mundo através de uma experiência física, você limitou a sua própria inteligência. Então, o que eu fiz aqui é o mesmo efeito que uma ayahuasca traz. O mesmo. Só que você... que é o que a ayahuasca faz. O que ela faz? Ela entorpece teu corpo e leva a tua mente. Então, você pode fazer isso em estado pleno de consciência e não estado alterado de consciência. Caramba, genial. Caramba, fechamos com chave de ouro. Bonito, né? Fiquei feliz, mesmo. Fiquei atônito. Emocionado. Sim. Acho que é a palavra certa. Deixa eu te fazer só uma última perguntinha aqui. Muitas vezes, principalmente agora, essas semanas, às vezes eu vou falar alguma coisa, não falo e a pessoa que está do meu lado fala. Assim, e já aconteceu umas 5 vezes seguidas, assim. Porque você tá no campo, tá na frequência. Então, assim... Você tem que falar. Então, mas que explicação tem? A minha mente conecta com a... Isso, você se conecta com... o filme Avatar, ele é uma cópia disso, né? Lembra quando eles fazem, que eles pegam aquela cauda e conecta na árvore, que conecta? Você faz isso com a sua aura. Você faz e conecta. Conectou. Uau. Toda a informação que vem, toda a informação tua vai para ele. A gente faz muito estado de deixar... Eu não gosto de falar de cura por causa da medicina, que eu respeito tanto, né? Então, fiquem com os seus tratamentos de medicina. Mas a gente pode providenciar a cura desse jeito. Como é que eu faço no frequenciamento? Aí, o fechamento do frequenciamento. Eu me conecto nas dores daquela pessoa. Eu tomo todas elas para mim e não devolvo. Porque eu tô bem, devolvo para ela só o que tá bom. A gente chama isso de estado de antimatéria. Caramba. Eu ficaria aqui dando aulas sobre isso que eu aprendi ao longo da minha vida. São 55 anos aprendendo todos esses conceitos. E 100% dos conceitos que eu aprendi foi com eles. Genial. Não, aconteceu isso agora, nessa live, várias vezes eu ia fazer uma pergunta e você fez. Sério? Umas 3 vezes. Caramba. Olha aí, ó. E não era coisa que tava anotada tal, era coisa que ela falou e aí veio na minha cabeça e... Porque tava no campo. Só que daí você foi mais rápido e fez a pergunta. Aí, ó. Mas vocês, através do Lean Podcast, queira ou não, vocês vão ampliando sua consciência. Tem coisas que vocês se voltam agora 2 anos atrás... Vocês não imaginavam que existia um mar luz materializando. Não imaginava. Não era, você mesmo falou, não foi criado porque esse era o mundo da espiritualidade, né? Sim. E isso aconteceu também com os meninos do paranormal. Isso acontece com todo mundo. Você vai ampliando, por quê? Porque a sua consciência vai se moldando, ela vai falando assim, isso é diferente, isso é interessante. E ela vai se abrindo. Então você vai expandindo. Chega um momento que você está completamente aberto. Exatamente. Que legal. Esse é inclusive o propósito aqui do Lean, né? Para vocês que estão assistindo a gente, todas as semanas episódios ligados para a nossa jornada. A gente sempre fala para a nossa e para a sua jornada do autoconhecimento, porque é isso, né, Rosa? Toda semana a gente se expande. Tem uma nova ferramenta aqui. Exatamente. E a gente faz essa pergunta, já fez
quase 100 episódios, eu acho que eu gostaria de fazer, tá, Rosa? Manda bala. Que é a seguinte, é da máquina do tempo, tá? Imagina que você tem uma máquina do tempo à sua disposição, você tem ela, né? Mas imagina que você não tenha ela e você poderia entrar dentro dela e ir para o passado para vivenciar uma história da humanidade que você tem curiosidade de viver, ou conversar com alguém que não está mais aqui, ou até encontrar alguém que você gostaria pessoalmente, ou também poderia ir lá para o futuro para ver como que seria a Suzy Mariá de 2114. Você entraria nessa máquina do tempo e iria para onde? A pergunta é para Suzy Mariá, na questão espiritual, também no CPF e também no trabalho. Para onde que você iria? É livre. Essa resposta, eu tenho ela fixa na minha cabeça, porque eu faço esse exercício com muita frequência. Eu voltaria 2000 anos atrás e eu queria escutar o mestre falando de novo. Jesus. Eu gostaria. Escutar ele falando pessoalmente, como aqui nós escutamos Mestre Paulo, é algo inalcançável à nossa consciência. Eu gostaria, assim, é uma coisa que eu sonho. Eu estive no povo que ficava sentado escutando ele falar. E qual era o desejo de todo aquele povo? Quem conseguiria arrumar as sandálias dele? Seria de um ato. Naquela época não tinha estudo, ninguém tinha valor. E ele dava valor para todo aquele povo. Eu desejo isso para a humanidade. Eu gostaria, assim, de nós podermos, já pensou um dia, todos nós, vermos ele subir num monte, lá no Sermão da Montanha, e poder falar: bem-aventurados sois vós. Olá, queridas e queridos, espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se, é rápido e fácil. E para vocês, minhas queridas e meus queridos que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade que recomendamos e a oportunidade de ter seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição, basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Astro Vibes, que as estrelas iluminem o seu caminho e até o próximo vídeo.